Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos dar continuidade àquelas aulas referente à monarquia. Isso porque o MAP 2 ainda não chegou. Assim que chegar, a gente vai dar sequência no MAP 2. Possivelmente, esse assunto está relacionado também ao MAP, mas faz parte do oitavo ano. E por isso nós vamos falar sobre a monarquia vezes o parlamento. Parlamento nada mais é do que uma classe sociais ligado a deputados, senadores, você sabe muito bem disso no Brasil. O parlamento, deputados, senadores e etc. Já a monarquia é aquele sistema político do qual o rei ou a rainha tem poderes absolutos e esse cargo é vitalício e hereditário. Isto é, o filho mais velho do rei ou a filha assume o trono. Nós estamos falando de uma época que é o século XVII, onde a rainha da Inglaterra era a senhora Elizabeth I. A dona Elizabeth não tinha filhos, então ela não tinha herdeiro. Foi aí que ela nomeou um primo de nome Jaime, que na atualidade ele era rei da Escócia. Então ele assumiu o trono na Inglaterra como o rei Jaime I. Durante a dinastia de Jaime I, houve uma série de conflitos entre as classes sociais e religiosas. Classes essas constituídas de burgueses e nobres. E dentre esses movimentos religiosos, nós vamos destacar o puritanismo e o anglicanismo, que são duas derivações religiosas que surgiram na época, quase na época da Reforma Protestantista. Então, os puritanistas, isto é, os burgueses puritanos, defendiam-se que cada um deveria seguir e agir segundo a Bíblia, onde a igreja deveria ser independente do Estado. Já o anglicanismo, os nobres e reis ingleses seguiam uma filosofia de que os chefes da igreja deveria ser o próprio rei. E foi aí que iniciou uma grande divisão e uma grande revolta entre os parlamentaristas. Serve como exemplo, essa divisão iniciou na Câmara de Lords, onde faziam parte os representantes da alta nobreza, enquanto que na Câmara dos Comuns estavam aqueles representados pela burguesia e os gentry. Depois vocês vão ver que classe que é essa gentry. O rei Jaime I sempre considerou que o rei tinha direitos divinos e por isso criou impostos, impondo principalmente o anglicanismo. Anglicanismo já é um poder de mando, um poder absoluto que o rei se apodera. Então já tinha algum imposto, ele ainda criou mais impostos ainda e fez essa imposição que as pessoas deveriam seguir aquela doutrina da qual a igreja seria dirigida pelo rei. Só que os anglicanos, haviam muitos, só que no anglicanismo havia também muitos que eram puritanos. Então era mistura
de mentes, uma mistura de filosofia. E eles não concordaram com as atitudes do senhor rei Jaime I. E foi assim que deu início ao fechamento do parlamento. Quando Jaime I percebeu que eles não estavam aceitando as suas ideias, ele usou um poder absoluto e fechou o parlamento. Mais tarde, foi sucedido por Carlos I. Então, logo, Jaime saiu do trono, entrou Carlos I, que continuou sendo mais absolutista ainda, criando principalmente o que nós chamamos de monopólio. Além de novos impostos, antes só pagavam impostos os que trabalhavam nos portos, os portuários. E o Carlos I determinou que todas as pessoas deveriam pagar imposto, e não só quem era os portuários. Esse novo imposto criado por ele foi denominado Ship Money. E para você entender o que é monopólio, é um direito exclusivo que a pessoa tem em comerciar algum bem, alguma empresa. Por exemplo, nós temos um direito exclusivo do Lotação, essa empresa nova que está em Congonhas e Turim, só ela pode levar passageiros do bairro à rodoviária. Eu não posso colocar um ônibus meu ou um carro meu e transportar passageiros, que o monopólio, o direito exclusivo é dela. Somente a Petrobras pode extrair petróleo do Brasil, é o monopólio da Petrobras. E ele criou esse sistema lá na Inglaterra também. Isso aumentou cada vez mais a revolta daquele povo. Juntou-se esse monopólio com esse novo imposto chamado Ships Money, que era o imposto que defendia a empresa naval, percebeu que a oposição estava aumentando. Então Carlos I percebeu que com essas novas atitudes absolutistas, o povo estava cada vez mais revoltado. E foi aí que ele organizou uma invasão no parlamento durante uma reunião parlamentar, onde prenderia os líderes. Só que alguém foi à frente e deixou escapulir essa notícia para os líderes, e os líderes simplesmente evacuaram, saíram de lá. Não houve essa prisão. Então, essa tentativa de invasão, ou essa invasão sem sucesso, ela foi uma união do Carlos I, juntamente com as tropas aliadas a ele. E fazendo uma conclusão, e para você melhor entender o que é o puritano, surgiu-se, eu posso afirmar, que ele surgiu na Inglaterra, isto é, um culto mais simples, onde eles não aceitavam a presença do Estado na igreja. Por isso a palavra puro, puritano, sem a presença da política. E o grande líder que iniciou esse trabalho, que dirigiu por um longo tempo, foi o Sr. João Calvin. Para vocês entenderem as revoltas e os grupos revoltosos que faziam parte dessa movimentação, eu tenho aqui um pequeno gráfico mostrando aqui os grupos sociais, a alta nobreza e a burguesia monopolista. Faziam parte do grupo do rei. Já no parlamento estava a burguesia manufatureira, mais o gentry
e Iomeu. A religião que fazia parte do grupo do rei era os anglicanos e alguns católicos. E a religião que fazia parte do parlamento era os puritanos ou presbiterianos. Para você entender, eu vou recordar que monopólio é um direito exclusivo de comerciar algum trabalho, alguma atividade econômica, e o gentry são classes mais altas de uma sociedade rural, pessoas que possuem poucas terras. Então esses gentris eram pessoas que tinham terra, mas não tinham direitos a cargos políticos. Eles não podiam nem candidatar. Já os Iemem, eles possuíam menos terra, também na Inglaterra, e eram mais pobres ainda. Então a classe social da qual pertencia o parlamento era a burguesia manufatureira, os gentris, os ruralistas e praticamente os empregados, cuja religião deles era puritanos, puro. Puritano significa puro, ou sem presença do Estado. Agora nós vamos ver uns 2 vídeos para vocês entenderem melhor o que é anglicanismo e puritanismo. E logo em seguida nós vamos entrar nas conversas digitais que nós temos todos os dias. Então vamos lá.